Então, voltando aqui, nós podemos dizer o seguinte, nós podemos dizer que o flip-flop JK mestre escravo, ele vai funcionar nas transições. Então, vou colocar aqui um sinal de clock. Perdoem não ficar totalmente reto. Temos aqui um sinal de clock. E o que é a transição? Então, a transição é isso aqui, ó. A transição de subida é quando o clock está em 0 e ele sobe para 1. Isso aqui é uma transição de subida. Aqui eu tenho outra transição de subida, que é quando o clock está em 0 ele vai para 1. Então, a gente pode até fazer aqui, ó, a subida do clock é a transição. Então, vejam que a transição ela é quase instantânea. O sinal está em 0 e, de repente, ele já está em 1. E é só naquele curto momento que acontece a atualização das saídas do flip-flop. Então, aqui nós temos as transições de subida. Eu vou até marcar aqui da seguinte maneira. Ela é chamada de transição positiva. A gente pode dizer que a transição, quando o sinal sobe, é transição positiva, mas também a gente pode dizer que é uma borda. O pessoal também costuma dizer que é uma borda de subida, que é quando o sinal ele tem essa borda aqui, né, que ele sobe para 1, é uma borda, e a de subida, que é quando o sinal sobe. Mas também existem as transições de descida. Alguns flip-flop JK, como nós vimos anteriormente aí, o clock deles é acionado na descida da transição. Então, nós temos aqui uma descida, depois aqui nós temos outra descida, né? Então, nesses momentos em que ocorre a descida, vamos marcar aqui a descida do clock. Então, nesses momentos, aí aqui nós temos o que? Nós temos a transição, vamos fazer aqui a setinha também, transição negativa, também podemos dizer que é a borda de descida do sinal, que é quando o sinal do clock cai de 1 para 0, ele desce. Então, se não tiver a inversora aqui no clock, como é o caso aqui, a gente sabe que ele funciona na borda de subida. Então, ele funciona somente quando o clock sobe de 0 para 1, naquele curto momento em que ele sobe. Já se tiver uma bolinha aqui, se tiver uma inversora no clock, aí eu sei que ele não vai funcionar na transição de subida, não vai acontecer nada na transição de subida, mas quando houver a transição de descida, quando o clock cair de 1 para 0, naquele exato momento em que ele cair, é que o clock vai ser ativado e aí as saídas irão ser atualizadas de acordo com as entradas JK. Aí vocês devem perguntar, mas qual é a vantagem disso? A principal vantagem é evitar aquela situação onde eu tenho 1 no J, o clock está ativado, e 1 no K, e as saídas ficam oscilando. Nós já explicamos isso em aulas anteriores. Isso aqui não acontece mais. Não vai acontecer mais porque o clock ele não fica ativado o tempo todo. Vejam aqui, ó, que nesse caso o clock ele está ativado, ele está em 1 o tempo todo e as saídas vão ficar trocando. No flip-flop JK mestre escravo, como nós já vimos, o clock não fica ativado o tempo inteiro. Ele só é ativado no curto momento em que a mudança, em que a transição ocorre. Por isso, como o momento em que a transição ocorre é muito curto, só vai dar tempo do sinal inverter uma vez. Não vai ficar invertendo direto. Então vejam só, vou colocar 1 no J e 1 no K. Transição de descida nada ocorre, mas quando ele vai para 1, olha só, transição de subida, inverteu uma única vez. Aí ele está em 1, mas o clock não está mais ativado porque ele não está mais em transição. Ele está estável em 1. O clock cai para 0, transição de descida nada acontece. Quando ele vai para 1 de novo, inverteu novamente. Então, como o clock ele só está ativado no momento em que a transição ocorre, as saídas do flip-flop só vão inverter naquele momento que a transição ocorre. Depois que a transição já ocorreu, o sinal já está estabilizado, ele não vai ficar invertendo o tempo inteiro. Ele vai inverter uma vez só, né? Aqui também é a mesma coisa. Vou colocar em 1 e 1. Só que como ele tem a inversora aqui na entrada, é só na borda de descida do clock. Então, quando o clock vai para 1, nada acontece na saída. Quando ele cai para 0,
inverte. Vai para 1, não acontece nada. No momento em que tem a transição e cai para 0, que as saídas invertem. Então, ou seja, o clock só é ativado na borda de descida ou, no caso aqui de cima, na borda de subida. Vamos fazer a tabela verdade do flip-flop JK mestre escravo. Quando o clock é 0 ou 1, não importa, independente do estado de J irrelevante, do estado de K irrelevante, a saída Q vai manter o estado anterior e a Q barrado vai manter o estado anterior barrado. E estamos em estado de memorização. Então vejam que o clock agora, ele estando em 0 ou em 1, não importa, ele continua em memorização. Quando houver então uma transição de subida no clock, vejam que esse clock não tem inversora na entrada, então é transição de subida. Aí o que é que vai acontecer? Aí sim, se o J for 0 e se o K for 0, nós temos também novamente memorização, porque 0 e 0 eu não estou nem setando nem resetando. Muito bem. Se a transição for de subida e eu colocar 0 no J e 1 no K, então a saída Q vai para 0 e a Q barrado vai para 1. Eu estou em estado de reset, já que a saída foi para 0. Se houver transição no clock e eu tenho 1 no J e 0 no K, nós vamos ter então o estado de 7. A saída vai para 1, a saída barrado vai para 0, temos o estado de 7. E por fim, temos aqui, no momento que houver a transição do clock, se o J for 1 e se o K for 1, nós teremos então que a saída Q vai ser o Q anterior barrado, ou seja, ele vai inverter o estado anterior da saída, e a saída Q vai ser igual ao Q anterior, né? Então, ele vai inverter as duas saídas. E aqui nós estamos no estado de troca ou inversão. Quando eu tenho 1 no J e 1 no K, no momento da transição de subida, o sinal trocou. Trocou uma vez só. Vejam que o clock continua em 1, ele trocou uma vez só. O clock caiu para 0, nada acontece. Quando o clock subir de novo, trocou novamente. E cada vez que houver a transição de subida do clock, nós vamos ter uma inversão do estado anterior das saídas. Somente no momento da transição, no momento da borda de subida. Isso porque o J e o K estão em 1. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido os conceitos aí de transição ou borda e tenham entendido como que o flip-flop JK mestre escravo funciona, principalmente o seu clock. A sua diferença está no funcionamento do clock. Muito obrigado a todos e até a próxima.